Distúrbios hormonais, novas técnicas de emagrecimento. Vamos falar de diabetes, problemas aí de tireoide e muitas outras coisas para mostrar para você como é essa questão do emagrecimento e como a obesidade faz mal. A obesidade faz mal. Dr. Fábio Fujita, clínico e diabetologista, é o nosso entrevistado de hoje. Dr. Fábio, muito prazer tê-lo aqui na Rádio Cidade. Prazer é todo meu, sempre uma grande alegria poder conversar com você e com seus ouvintes. Do que trata o médico endocrinologista, começando que é a sua especialidade? É só do emagrecimento, só da obesidade? O que mais o médico endocrinologista trata, doutor? Então, além dessas comorbidades, dessas patologias, trata-se de todos os distúrbios hormonais, crescimento, hipotireoidismo, hipertireoidismo. Como é que funciona o corpo humano quando a pessoa engorda? Qual é o processo? O que acontece ali dentro? Que a pessoa incha ali? O que tem ali dentro que o ser humano, tanta gente procura, depois fica aquela briga querendo emagrecer e acaba inclusive trazendo outras doenças em função da obesidade? Metabolicamente, quando a gente começa a aumentar o peso corporal às custas de ganho de gordura, o que acontece é que a gente progressivamente vai aumentando o que se chama de resistência insulínica, que é a dificuldade imposta pela obesidade, pelos adipócitos, a ação correta da insulina, que além de transportar a glicose pelo corpo, tem uma principal função de, após atravessar a barreira hematoencefálica no cérebro, fazer a supressão do apetite e ajudar a gerenciar o gasto energético. Então, quando você tem uma dificuldade dessa ação desse hormônio insulina, você passa a não ter esses efeitos metabólicos sendo corretamente atingidos. Então, o paciente começa a ter uma dificuldade na percepção da saciedade, o que leva muitas vezes a ingerir cada vez mais alimentos. E, consequentemente, se o corpo percebe que não está tendo entrada de nutrientes, ele passa a diminuir o gasto energético. Então, essa somatória de efeitos metabólicos junto com outras causas acaba fazendo com que o paciente gradativamente vá acumulando gordura ao longo dos anos. É uma doença crônica progressiva e tem que ser encarada com mais seriedade. Acumular gordura é doença, então? É doença. É doença. Não é bom para ninguém acumular gordura. Não é bom para ninguém. Excesso de peso corporal está entre hoje a causa das principais mortalidades do mundo. Ela leva a diabetes, leva a doenças coronarianas obstrutivas, leva a perda de qualidade de vida. Então é muito importante que essa epidemia que está cada vez mais crescente no planeta, a gente já tem dados dos Estados Unidos com mais de 50% da população norte-americana acima do peso, e isso é bastante preocupante porque esses pacientes invariavelmente vão adoecer, e quando eles adoecerem o sistema de saúde não vai estar preparado para tratar um contingente tão grande de pacientes. O ser humano, por natureza, ele deveria ser magro? Olha, a nossa natureza luta um pouco contra isso. Historicamente, na nossa evolução, os seres que conseguiam armazenar mais gordura ao longo do tempo, falando isso desde a época das cavernas, eram os que conseguiam subsistir. A comida não era tão farta, você levava dias para obter uma presa, então aqueles acumuladores mais eficazes deram origem a seus descendentes, pois eram aqueles que conseguiam sobreviver em tempos de escassez. Com a evolução do mundo moderno, a gente passa a não ter mais essa necessidade de acúmulo. Hoje, 10 passos em qualquer direção, você acha um supermercado, uma loja para você se alimentar. E isso acabou virando um problema, porque na correria do dia a dia, com rotinas atribuladas, a gente acaba se alimentando muito mal, muitas vezes comendo na rua, sem conseguir fazer as refeições intermediárias, passa muito tempo sem se alimentar. Soma-se a isso a quantidade de estresse cada vez mais crescente, o nível de cobrança, metas a ser atingida. A gente passa muitas vezes a se preocupar mais com o ter do que com o ser. E isso faz com que a gente, ao passar dos anos, cuide muito pouco da nossa principal ferramenta de trabalho, que é o corpo, né? Então isso vai trazendo doenças, esse sobrepeso acaba depois atingindo articulações,
atingindo articulações, a gente passa a ter mais dificuldade a se movimentar, vai se movimentando de maneira mais lentamente, muitas vezes até com grande dificuldade, o que reduz ainda mais o nosso gasto energético. Esse próprio ganho de peso faz com que muitas vezes a gente desenvolva roncos e apneia durante a noite, o que faz o corpo secretar cortisol em excesso, adrenalina em excesso, e isso gera um cansaço extremo para o organismo, porque numa hora em que era para o organismo estar se recompondo, recarregando as baterias à noite, muitas vezes o próprio fato de estar com apneia, com essa dificuldade de oxigenação cerebral, faz com que a gente já acorde cansado. Então fica difícil sobrar tempo, sobrar energia para a gente modificar esses hábitos, inclusive sendo muito pouco investigado com polissonografia, esses pacientes obesos com apneia. Ou seja, às vezes a pessoa vai fazer um tratamento de apneia, vai procurar um monte de tratamentos, e aí a hora que vai ver, toda a questão estava relacionada à obesidade só. Era só aquela pessoa estar mais magra, né? Com menos gordura, com menor área abdominal, e aquilo ali resolveria vários outros problemas, é isso? Isso. Muitas das vezes, várias comorbidades estão correlacionadas, e quando você resolve a raiz primária dessas doenças, você acaba por ajudar a controlar melhor as doenças que são secundárias à obesidade. Principalmente hoje, o grande foco dos tratamentos que vem surgindo mais novos de diabetes, eles têm focado, inclusive, em auxiliar também na perda de peso desses pacientes diabéticos obesos, o que eu acho que é uma grande vantagem, um grande avanço da ciência para nos ajudar nessa briga. Inclusive, falando em diabetes, tem um medicamento que inicialmente foi usado aí para o tratamento da diabetes e hoje ele tem sido usado também para o emagrecimento. Doutor, poderia explicar aí qual a relação desse tratamento da diabetes, com o tratamento para o emagrecimento? Que medicamento é esse? Sim, a base fisiopatológica nesse sentido de resistência insulínica da diabetes e da obesidade, elas são muito parecidas. E um desses medicamentos em questão, a liraglutida, foi inicialmente desenvolvido para o tratamento de diabetes, melhorando a resistência insulínica, mas ao atravessar a barreira hematoencefálica, ele possuía um efeito melhorando também a saciedade. Então foi se estudado em doses diferentes daquelas usadas para os diabéticos, são doses maiores do que as usadas para diabéticos. E hoje a gente tem ela como uma grande ferramenta no auxílio do tratamento da obesidade. Ele tem tido grandes resultados, lógico, sempre junto com mudança de estilo de vida, porque o paciente ele tem que entender que ele tem que participar do processo de tratamento da doença. A própria palavra paciente, ela relega esse estado ao estado passivo, né? Então, quando o paciente entende que ele faz parte do tratamento, que as mudanças de estilo de vida, que uma visão de objetivo maior da vida tem que ser inserida, porque muitas vezes a gente joga todas as nossas energias para o trabalho, e acho que isso é importante, mas se a gente olhar numa visão mais panorâmica, a gente vai perceber que se a gente não estiver bem, não estiver vivo, a gente não vai conseguir colher os frutos daquilo que a gente está plantando hoje. Agora, esse medicamento liraglutida, como é que ele é aplicado? Ele é por via oral? Como é que funciona? Ele é hoje em injeção subcutânea, e aí você vai tateando as doses progressivamente por conta de minimizar um pouco os efeitos colaterais que essa medicação pode trazer, fazendo com que a gente consiga também mais uma ferramenta grande nesse arsenal. Há contraindicação para tratamento com esse tipo de remédio? Sim, tem algumas contraindicações, como todos os tratamentos, né? Precisa ser avaliado pelo médico que assiste o paciente, se esse paciente tem condições, se ele se enquadra no perfil para poder estar usando essa medicação. Efeito sanfona. As pessoas, muita gente, eu conheço muita gente que já foi procurar um médico endocrinologista, nutricionista, acho que passa a vida inteira fazendo tratamento para emagrecer e não consegue. Como é que funciona essa questão do efeito sanfona? A pessoa que vai lá, faz o tratamento por um período, ela consegue, inclusive, resultados positivos, mas depois ela não consegue se manter fora do remédio. A cabeça dela não funciona sem o remédio. Como é que funciona esse efeito sanfona? O que acontece com o nosso organismo que muitas pessoas acabam perdendo todo esse tratamento por, às vezes, deixar de tomar o remédio por um período e não conseguem sozinhas
seguir sem qualquer tipo de remédio, doutor? Sim, esse efeito sanfona ele é muito comum e acontece rotineiramente entre os pacientes por uma simples questão da própria natureza humana. É muito comum, após a gente passar uma fase mais crítica e conseguir obter algum sucesso no tratamento, a gente simplesmente diminuir as ferramentas que fizeram com que a gente alcançasse aquele sucesso. Então é importante que a gente consiga entender que a obesidade é uma doença crônica e progressiva. E o nosso organismo é uma máquina de acumular energia, de acumular gordura. Nós somos feitos para isso. Então é importante que a gente comece um tratamento multidisciplinar em todas as vezes, com abordagem nutricional, com mudança de estilo de vida no que diz respeito à melhoria de ansiedade, de descanso, de lazer e atividade física, juntamente com os tratamentos farmacológicos, para que a gente consiga continuamente se manter bem. Porque senão é mais ou menos como um tabagista que fez um esforço tremendo para parar de cessar um vício de tabagismo de anos, e às vezes 2, 3 anos após ter parado de fumar, dá a impressão de que ele nunca teve problema com o cigarro. Basta acender o primeiro cigarro para ele rever todo aquele problema que tinha até então. Isso é muito parecido com a pessoa que faz aí o tratamento de emagrecimento e não consegue se manter naquele peso. Isso, O cérebro dela manda uma informação dizendo, olha, estou querendo comer aqui, é isso? Principalmente quando é feito de maneira não controlada, não assistida, porque muitas vezes o paciente, na pressa de se livrar rápido demais do problema, muitas vezes passa muito tempo sem se alimentar. Alguns remédios acabam inibindo um pouco o apetite e eles acabam, ao invés de aproveitar essa oportunidade para corrigir a alimentação e manter uma alimentação que eles consigam fazer dela a sua rotina para o resto da vida, eles passam a querer se alimentar de maneira pouco, e aí acaba muitas vezes passando grandes períodos sem se alimentar, e aí isso faz com que tenha uma perda de massa magra, inclusive. Com essa perda de massa magra, o delta entre o que ele gastava fica maior, e aí a gente acaba gradativamente tendo um problema cada vez maior. É importante que a gente consiga fazer uma mudança definitiva, lenta, gradual, que respeite a capacidade de adaptação de cada paciente e que a gente consiga encarar isso como uma doença crônica mesmo, igual uma hipertensão. A gente precisa cuidar dela para o resto da vida. Tem pessoas que fazem tratamentos para emagrecer e enquanto elas estão tomando aqui determinado medicamento, elas acabam ficando nervosas, mais nervosas. O que acontece? O que o medicamento tem ali que deixa pessoas nervosas? Ou determinados tipos de medicamento tem que deixam essas pessoas mais nervosas? Sim, alguns medicamentos podem aumentar um pouco a irritabilidade e contribuir negativamente nesse sentido, mas o próprio fato de passar por um processo de perda de peso gradativamente vai deixando a pessoa mais agressiva. Faz parte do nosso instinto, faz parte do instinto de preservação, né? Um leão, muitas vezes, que está acostumado a comer um coelho, que é fácil dele caçar, se ele passar um tempo sem se alimentar, ele vai entrar no rio e pegar o crocodilo, mesmo que o crocodilo possa matá-lo. Mas guardadas as devidas proporções, esse instinto de preservação aumenta um pouco essa irritação mediada por adrenalina, e a gente tem que imaginar o lado psicológico da coisa, do problema, que é a gente ficar privado daquilo que a gente gosta, ficar privado dos prazeres. Muitas vezes a comida tem uma relação de recompensa cerebral. Quanto mais desgastante é o nosso dia, quanto mais estresse a gente tem, mais a gente vai estar procurando prazeres fugazes, e que muitas vezes, quando a gente parar para pensar racionalmente, esses prazeres vão durar 2, 3 minutos, que é o tempo que leva para você sentir o sabor da comida. Depois fica toda a culpa e todo aquele legado negativo que a gente tem que lidar para conseguir eliminar esse peso que a gente acabou ganhando. Pessoas que sofrem com a tireoide, problemas com a tireoide. O que acontece com essas pessoas que têm problemas na tireoide? É muito comum as pessoas atribuírem ao hipotireoidismo, principalmente, que é a deficiência de produção de hormônio tireoidiano, uma relação de ganho de peso. É fato que o hipotireoidismo não tratado, você vai ter a lentificação de todas as funções do organismo e, inclusive, potencialmente, ganho de peso.
Mas quando tratada essa doença, quando normalizados esses hormônios com reposição de levotiroxina, esses pacientes eles têm vida completamente normal e não deve ser atribuído qualquer responsabilidade ao fato de ter uma doença tiroidiana tratada sendo causa de obesidade. O tratamento de tireoide tem um tempo mínimo de duração? Esse tratamento é para o resto da vida? Como é que funciona o tratamento da tireoide? Depende do paciente? Via de regra, o tratamento do hipotireoidismo é para o resto da vida, reposição eterna de hormônio. Reposição de hormônio, é isso que é feito nos tratamentos de tireoide. Quando o paciente tem hipotireoidismo, que é a deficiência do hormônio tiroidiano, tem que se repor hormônio, sim. Agora tem o hipertireoidismo, pessoas que emagrecem até demais, é isso? Acontece também? O excesso da produção de hormônio tiroidiano, que a gente chama de hipertireoidismo, causa perda principalmente de massa magra nesses pacientes, causa um catabolismo bastante grande, mas aí para uma doença que não é tão incidente assim, que acaba causando perda de peso nesses pacientes. A obesidade, ela é genética? Eu tenho pessoas da minha família que são obesas, necessariamente eu seria obeso também? Há uma relação genética também da obesidade? Existe sim. A gente percebe até mesmo nos estudos que pacientes descendentes de pacientes obesos acabam sendo com uma maior prevalência de obesidades. Um pouco por conta da própria genética e um pouco por conta até dos próprios hábitos que essas famílias acabam construindo. Teve um trabalho há algum tempo atrás bastante interessante que foi feito com um cachorro de pacientes obesos, que não guarda nenhuma correlação genética. Então, em famílias de obesos, os cachorros normalmente tendem a ter uma prevalência de obesidade muito maior do que a esperada para a obesidade normal de cachorros, né? O cachorro espelha a família, é isso? Ele acaba basicamente é isso. Acompanhando hábitos. Mais recentemente fizeram esse trabalho com amigos, familiares, pessoas que guardam menos correlação genética, mas que têm uma relação mais próxima de hábitos com pacientes obesos, e também mostrou uma maior prevalência, isolando um pouco o fator genético do fator hábito, né? Agora, muita gente diz que pessoas obesas parece que são mais felizes do que as outras pessoas não obesas. Qual é essa relação da felicidade com o excesso de comida, doutor? Eu acredito que seja uma pseudo-felicidade. Eu acho que muitas vezes o paciente obeso ele acaba tendo que desenvolver outros recursos para que ele continue no seu ciclo de amizades. Então é uma forma adaptativa da pessoa se integrar. Mas eu não acredito que seja uma verdade. A obesidade é uma doença e mesmo os pacientes gordinhos felizes, que a gente conhece vários deles, não sei se no fundo eles não gostariam de se livrar da obesidade. Mas a doença está lá. A doença está lá. A doença está lá, progredindo. Doutor, há pessoas que também são magras e que têm colesterol, triglicérides altos. O que acontece com essas pessoas? Nem sempre a não obesidade também deixa a pessoa saudável. Tem pessoas que são magras, mas têm colesterol alto, triglicérides alto. O que acontece com essas pessoas? Sim, sem dúvida. A gente encontra um aumento da prevalência de dislipidemias em pacientes obesos, até por conta da síndrome metabólica, mas são doenças com fisiopatologias diferentes, né? No caso do colesterol, você tem uma grande parte desse colesterol sendo produzido pelo fígado. Então, independente do seu ganho de peso, mesmo pacientes magros podem ser acometidos de dislipidemia e devem ser tratados também. Quem é que procura mais o consultório de um médico endocrinologista hoje? São mais as mulheres, mais homens? As crianças também têm procurado bastante? Eu tenho visto nesses últimos anos, já são 21 anos de formado, tenho visto um aumento da prevalência da procura também por homens. Antigamente a desproporção era bem grande a favor das mulheres, mas os homens têm se preocupado um pouco mais com a saúde. Eu acho que isso é bastante importante. A gente passa por estresse grande, a gente tem uma rotina também bastante atribulada, diferentemente das mulheres que ainda têm que cuidar das famílias, etc. E por isso sempre existiu um cuidado a mais, porque seria realmente
quem tem um papel fundamental na família, criado inclusive ambulatórios de saúde da mulher. Nós homens fomos relegados a um segundo plano, mas eu acho que esse cuidado acabou nos últimos anos sendo intensificado até pelo aumento da mortalidade, né? A gente vê homens morrendo bem mais precocemente das mulheres, até por não se cuidar muito. A gente vê aí, inclusive, jovens de 30 anos. Recentemente teve um jovem aqui em Jundiaí, teve um infarto com 30 anos de idade só. Não, logicamente, a gente não sabe o histórico, né, da saúde dessa pessoa, logicamente, mas a gente vê um jovem de 30 anos de idade morrendo de infarto, hoje é preocupante, né, doutor? Sim, cada vez mais a gente tem visto casos cada vez mais perto da gente aí de pessoas jovens sendo acometidas por doenças fatais, o que é uma pena, porque são pessoas que teriam uma história bastante grande ainda a percorrer, uma missão bastante grande a conduzir aqui na Terra, e o fato de muitas vezes não se cuidarem, ou às vezes preferirem prazeres mais imediatos, como o tabagismo, como excesso de alimentação, álcool, etc., acaba muitas vezes abreviando alguns casos de fatalidade, principalmente doenças coronarianas. Dr. Fábio Fujita, queria agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Obrigado aí pelas informações muito importantes, muito esclarecedoras, e lembrar você, ouvinte, você que mandou a sua pergunta aqui através do WhatsApp, o Dr. Fábio Fujita depois vai respondê-las aí através também do seu WhatsApp. Fique tranquilo aí que ele responderá as suas perguntas. Dr. Fábio, muito obrigado. Se eu não perguntei alguma coisa que o senhor acha importante colocar aqui para o nosso ouvinte, fique à vontade, desejar agradecendo aqui a sua presença nos nossos estúdios. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e com seus ouvintes, e estou à disposição sempre que precisar. Dr. Fábio Fujita, clínico e diabetologista, ele falou ao Jornalismo da